Atos 17, a partir do verso 16. Deixa eu só situar você nesse texto, porque para mim é um dos textos mais profundos registrado por Lucas quando ele escreve o livro de Atos. Paulo ele traz uma profundidade sobre Deus. E se a gente precisa hoje, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida, saber quem é Deus, como é que Deus se revela, como é que Ele faz, como é que eu posso desfrutar de Deus e qual é o efeito que esse conhecimento de Deus causa na minha vida. Paulo ele está em Atenas e esse momento em Atenas, ele começa a explicar a respeito de Deus e veja o que Lucas escreve. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que aquela cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus, estoicos, começavam a discutir com eles. Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntavam, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Porque Ele mesmo dá vida a todas, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Eu quero parar aqui. Também somos descendência dele. Deixa eu ler mais um pouquinho, por favor. Você pode continuar? Desculpe, gente. 29. Assim visto, aí você entende o todo, né? Assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita por arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombavam e outros diziam, a esse respeito nós ouvimos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também sua mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Por que eu vejo que é importante esse texto? Porque esse texto retrata muito bem a sociedade que a gente está vivendo. E eu vou explicar para vocês, não fiquem preocupados, eu vou explicar para vocês.
era mais ou menos, conta-se, se você for olhar o texto, se você for se aprofundar com o texto que eu li, nós estávamos ali, né? Paulo estava ali diante dele, mais ou menos 30 mil deuses. Interessante que Paulo diz assim, vocês são muito religiosos. E aí, vocês já estão captando. Assim, qual é vamos dizer assim, o que é similar a Atenas e o nosso mundo de hoje? Primeiro, gente, assim como Atenas, a nossa sociedade é muito religiosa. É impressionante. Assim, são pouquíssimas pessoas, e é uma exceção você encontrar uma pessoa que não acredita em Deus. É difícil você se deparar com uma pessoa que não acredita em Jesus, Carlinhos. É difícil. Amigos nossos, parentes nossos, é difícil você encontrar uma pessoa assim, não, eu não acredito em Deus. Tem, mas é muito difícil. Eu não acredito em Jesus. Ou, eu não gosto de Jesus. Alguém gosta, alguém já assistiu, alguém já se emocionou, alguém escuta música de Jesus. Então, como Atenas, a nossa sociedade é do mesmo jeito, é muito religiosa. Mas também como Atenas, a nossa sociedade é cheia de deuses. Não apenas deuses de escultura, deuses em determinado lugar, deuses feitos por homens, deuses, mas existem muitos deuses dentro de casas. Ou seja, qualquer coisa que tira o lugar do verdadeiro Deus se torna Deus. A sua casa pode ser um Deus, o seu filho pode ser um Deus, o seu casamento pode ser um Deus. Ei, o seu trabalho pode ser um Deus, o seu dinheiro pode ser um Deus, o título pode ser um Deus. Coisas podem se tornar deuses. E aí a gente vai perceber que a nossa sociedade não é muito diferente daquela sociedade. As duas coisas que comparam a nossa sociedade com aquela sociedade. E por isso que eu agradeço a Deus por Lucas ter registrado essa história. Porque existiam dois tipos de pessoas naquela conversa com Paulo. Os epicureus, ou seja, o epicurismo, o que é? Eram pessoas que cultuavam o aqui e o agora. Ou seja, o prazer, a satisfação. Não importa as consequências. Então era um grupo de pessoas que encorajava, incentivava, ensinava as pessoas, assim, curtam a vida, aproveitem a vida, satisfaçam os seus desejos. Mas também tem outro tipo de pessoas, os estoicos. Eram os que eram presos a métodos, eram presos a situações como, eu sou desse jeito, deixa a vida me levar, eu nasci assim, eu cresci desse jeito, eu não tenho jeito para a minha vida. Era essa situação. E, gente, será que a nossa sociedade não é bem parecida com isso? Hein, Samuel? Será que a nossa sociedade não parece com essa situação? E Paulo diz assim, só tem um jeito para essa sociedade. Se vocês conhecerem o verdadeiro Deus. Só tem um jeito. Se vocês conhecerem o verdadeiro Deus. Existe aqui algo que vocês chamam ao Deus conhecido. Pois eu vou falar desse Deus desconhecido. Deus está... E Deus quer hoje dizer o seguinte para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos dentro dessa sociedade, cheio de deuses, cheio de vozes. Nós estamos dentro dessa sociedade, cheio de influência, puxando a minha vida e puxando a sua vida. Querido, só tem um jeito para mim e para você. Só tem um jeito de eu e você a gente permanecer firme. Só tem um jeito de o meu laço permanecer firme. Só tem um jeito da minha alma permanecer intacta. Só tem um jeito de eu me apresentar diante de Deus. Só tem um jeito para mim, para você, só tem um jeito, Deus. Agora, quem é esse Deus? Primeiro, no versículo 24, ele diz assim, o Deus que fez o mundo é tudo que há nele. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele. Quem é esse Deus que você precisa conhecer? Deus fez todas as coisas. Por que isso é importante? Por que isso faz a diferença na minha vida e na sua vida?
Porque nós vivemos numa sociedade que as pessoas fazem de coisas, muita coisa. A gente, eu sou do tempo que as músicas eram de... Como é o nome aquele negócio? As músicas... retroprojetor. Quem é da época do retroprojetor? Tem mais gente aqui. Quem é da época do retroprojetor, gente? Do retroprojetor, gente. E a gente achava que era algo fantástico. Como evoluiu? Gente, como evoluiu? O homem faz de coisas incríveis. A primeira vez que eu vi um fax, eu me assustei, Samuel. Uma pessoa passando uma cópia de um cheque lá longe e o cheque aparecendo aqui. Eu disse assim, é o anticristo. De coisas o homem faz coisas. E hoje o fax não é mais nada. Hoje a gente recebe mensagem, a gente fala. Hoje a gente conversa com pessoas. Gente, qual a importância de eu saber que Deus não é como o homem faz de coisas muitas coisas. Deus faz do nada todas as coisas. Do nada todas as coisas. Sabe o que é importante? Vai mudar na minha vida e na sua vida. Porque quando você não tiver, quando a sua situação, você se encontrar no nada, no caos, deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de nada, Deus faz do nada todas as coisas. Ele pode pegar de onde não existe nada e fazer coisas incríveis da tua vida, onde você não percebe, Deus vai criar todas as coisas, onde o mundo diz parou, Deus diz assim, agora que vai começar. O Deus Criador, o Deus que tem poder, Deus Criador. Paulo diz, só tem um jeito para mim e para a sua vida, quando você conhecer que Deus criou todas as coisas. E Ele criou a tua vida. E de todas as criações. Gente, ontem eu estava vendo a lua e eu estava dizendo para minha mulher, minha filha, que lua maravilhosa. E ela perguntou, eu sou mais bela? É lógico que é mais bela. A lua é bela, o sol é maravilhoso. Gente, que tanta coisa linda na natureza, mas deixa eu te falar uma coisa, mais bonito que um passarinho, mais bonito do que uma árvore, mais bonito do que um morango, meu irmão, mais gostoso do que açaí. Ei, você é fruto da maior criação de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. O mundo está dizendo, você não é nada. Deus diz assim, você é a minha semelhança. Eu botei tudo. Deus colocou o dedo dele em todas as coisas. Mas a única criação que ele colocou ele mesmo foi no ser humano. Ele colocou o dedo na lua, ele colocou o dedo nas árvores, ele colocou o dedo em todas as coisas. Mas ele entrou na minha vida e na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso. Paulo diz assim, só tem um jeito se vocês conhecerem o Deus que é Criador. Mas também ele diz assim, só tem um jeito se vocês conhecerem que o Deus vai para além dos limites da religião. No verso 24, um capítulo que a gente leu, diz assim, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas, ou seja, Deus não pode estar confinado a um lugar especial, onde pessoas especiais têm um acesso especial a momento especial. Não, gente, a Bíblia diz que esse Deus que muda a minha vida e a sua vida, diz assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. O Deus Criador, mas um Deus que não está limitado à religião. Ei, não é uma religião, não é uma cadeira de uma missa, não é porque você está em um culto, não é porque você está aqui, não são as quatro paredes. Quatro paredes nos ajudam a ser igreja, gente. Mas Deus não se limita a lugar, Deus não se limita a santuário feito por mão humana. Ele está acessível para mim e para você. Achegai-vos a Deus, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. Paulo diz, só existe uma solução para a minha vida e para a sua vida, quando você perceber que Deus é Criador, mas quando você perceber que Deus vai além da religião,
Deus vai além de regra. Deus vai além de regra. Deus não é uma religião, não uma teoria. Deus é um estilo de vida. Deus é um convite para um estilo de vida. Deus quer me convidar, te convidar a ser íntimo dEle. Ele quer ser conhecido. Você pode falar com Ele. Você pode estar com Ele, sim. Isso faz toda a diferença. 3, o Deus autossuficiente. Ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. E, gente, nada você pode fazer para Deus. Não pode fazer nada para Deus. Deus não precisa, no sentido de, você não precisa fazer nada para Deus, porque Deus não precisa, somos nós que precisamos. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa da sua oferta. Deus não precisa do seu tempo. Deus não precisa da sua canção. Ele não precisa. Deus continua sendo Deus. Se a gente orar, Deus continua sendo Deus. Se a gente não orar, Deus continua sendo Deus. Se a gente adorar, Deus continua sendo Deus. Deus é Deus, gente. Ora, eu que preciso dele, é eu que necessito dele, é eu que preciso. Nós estamos aqui, gente, porque nós precisamos de Deus. Nós, eu e você, nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus. Ele não precisa da gente. É nós que precisamos dele. E isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. 4, o Deus que é o outorgador da vida, o Deus que dá a vida. O texto diz assim: Ele mesmo dá a todos vida. Ele mesmo dá a todos vida. Ele dá vida. E por que Ele dá vida? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Cada suspiro que você dá, cada movimento que você faz, cada situação que você realiza, cada ato que você realiza, está a mão de Deus, está a mão de Deus, está a mão de Deus. Ele é criador, Ele não é uma religião, Ele não precisa da gente, nós que precisamos dEle. E faz toda a diferença quando a gente começar a perceber assim, gente, sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus nos dá vida. Deus nos dá vida, e porque Ele nos dá vida, porque Ele nos ama. Você precisa entender que Deus não é contra você, Deus é a favor da sua vida. Isso faz toda a diferença. Paulo estava dizendo o seguinte: só tem um jeito para essa sociedade. Atenas, só tem um jeito para vocês. Ei, só tem um jeito para vocês, mas hoje só tem um jeito para mim, para você. Quando a gente se arrepender e diz assim: meu Deus, é o Senhor que me dá vida. Se eu estou trabalhando é porque é o Senhor que me dá inteligência. Se eu tenho produzido é porque é o Senhor que me dá força. Se eu estou aqui porque o Senhor colocou a mão. Se eu estou vivo porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Qualquer coisa que eu venha conquistar, Tiago, irmão de Jesus, diz assim: todas as coisas, tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem lá de Deus, vem lá de Deus, vem lá de Deus. Aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você vai ser, é por causa de Deus. E isso faz toda a diferença para a minha vida e para a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Você pode dar glória a Deus por isso. Paulo também fala desse, o Deus que deseja ser achado, mas precisa ser buscado. Diz assim no versículo 27, Atos 17, 27. Deus fez isso para que, tateando, pudesse encontrá-lo. Deus quer se relacionar conosco. Buscar-me-ei, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Mas Ele exige uma resposta na minha vida e na sua vida. Ele pode ser achado, mas você precisa buscá-lo. Você precisa desejar buscar, decidir buscar. E hoje, amanhã, sempre, esteja isso no seu coração. Deus deseja ser achado. Deus deseja que a sua criação, que os seus filhos, que a sua criação o achem. Mas eu preciso buscá-lo, eu preciso decidir e dizer assim: eu quero Deus, eu decido por Deus. A outra coisa que eu vejo nesse texto, que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, o Deus que em tudo está e sem Ele nada existe.
o Deus que deseja ser achado, mas precisa ser buscado, mas o Deus que em tudo está e sem Ele nada existe. E aí, eu amo esse texto, esse verso. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo se move, tudo vive, tudo existe nele e por meio dele. A sétima coisa que Paulo fala nesse texto, o Deus que é justo. Verso 30 e 31. Mas agora ordeno que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Se tem algo, e por favor, não me interprete mal, de generalizar a sociedade. Mas sinceramente, a gente vive numa sociedade que as pessoas não estão parando, não estão meditando, parando. E perceber que um dia vai ter um julgamento, gente. As pessoas vivem, e por favor, não vamos falar dos outros não, vamos falar da gente, autorresponsabilidade. Você para pensar que um dia Deus vai julgar todas as coisas? Você já parou para pensar que nós teremos prestação de contas? Você parou para pensar que um dia todos nós estaremos diante de Jesus Cristo? Você já parou para pensar que todo o tempo que Deus tem dado para mim, um dia Ele vai cobrar? Todo o recurso que passou e passa na nossa mão vai ser cobrado porque não é nosso, Deus que deu. Você já parou para pensar que um dia vai ter julgamento? Você acha que Deus é Deus de brincadeira? Isso aqui não é para causar medo, não. Eu não quero causar medo em vocês, não. Eu quero trazer terror. Eu quero que você fique sem dormir hoje. Eu quero que a semana toda você tenha insônia. Deus dizendo assim, eu vou te pegar, eu vou te... Nada. Brincadeira à parte. Gente, mas é para ter impacto na nossa vida. Está escrito na palavra de Deus, diz assim, um dia Deus vai voltar, glória a Deus, uau, glória a Deus, Ele vai reinar, vai. Mas eu vou prestar conta diante de Deus. Isso muda toda a minha vida e toda a sua vida. Muda toda a minha vida e toda a sua vida. Todo joelho se dobrará e toda língua, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uns confessarão o Senhor de forma senhorio mesmo, por prazer. Outros irão dobrar os seus joelhos, irão dizer que Jesus Cristo é Senhor por obrigação. A gente está escrito na palavra de Deus e isso faz toda a diferença. O que é que muda na minha vida? Minha atitude da sua atitude. Cada ato meu, cada ato seu, cada situação da minha vida e na sua vida. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar para recompensar a cada um segundo as suas obras. A graça não livra a gente da responsabilidade. Eu vou repetir novamente. A graça não nos livra da responsabilidade que cabe a cada um de nós. Isso muda a minha vida e a sua vida. Deus não está aqui para julgar, para apontar. Deus está dizendo assim, filho, tem uma oportunidade hoje. Existe uma oportunidade para mim e para você hoje. Enquanto você está vivo, decida buscar a Deus. Decida se arrepender. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Arrependimento faz uma diferença. A mão de Deus vem sobre nós com a sua misericórdia. Você pode dar glória a Deus por causa disso. Amém, gente? Ok, pastor. E como é que eu conheço
E como é que eu desfruto desse Deus desconhecido, desse Deus que é criador, desse Deus que um dia vai voltar e vai nos julgar, um dia Ele está acima da religião, Ele é o doador da vida, esse Deus que deseja ser achado. Como eu desfruto desse Deus? Como é que eu me movo? Como é que eu vivo? Como é que eu existo com esse Deus? E aí a gente percebe que Deus criou um único caminho. O único caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. O único caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por favor, você pode ler comigo no livro de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 15 ao verso 20. Colossenses 1, 15 ao 20. Jesus, quem é? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a primazia. Pois foi do agrado de Deus que em Jesus, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aí, como é que nós vivemos esse Deus? Como é que nós nos movemos em Deus? Como é que nós existimos em Deus? Primeiro, em Jesus, nós vivemos, a vida eterna. A vida eterna. Gente, se tem uma garantia que nós iremos um dia passar por um julgamento, se tem uma garantia que um dia nós iremos prestar contas diante de Deus, mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando no meu dia a dia, enquanto aqui na terra, eu vivo no senhorio de Jesus, ou seja, eu tenho a vida de Deus, eu vivo a vida de Jesus, Ele vai ser o meu advogado, diante do Pai Ele vai ser o meu advogado, porque o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo o pecado, porque em Cristo Jesus eu vivo o quê? A justiça de Deus, eu vivo o quê? O perdão de Deus, porque em Cristo Jesus eu vivo a justiça, o que é a salvação em Cristo, Ele é o único caminho. Como é que eu vivo esse Deus? Esse Deus é vivido através de Jesus Cristo. Mas não é qualquer vida, é a vida abundante. João 10:10 diz assim, porque o diabo veio matar, roubar, mas ele diz aqui, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em Jesus, como é que nós vivemos? Nós vivemos a vida eterna, em Jesus nós vivemos a vida abundante, e em Jesus nós vivemos uma vida livre do poder do pecado. E conhecereis a verdade, João 8:32, coloca aí, e conhecereis a verdade, João 8:32, diz assim, e conhecerão, gente, o quê? A verdade, e a verdade os libertará. Qual é o contexto desse texto? As pessoas estavam dizendo assim, não, nós somos filhos de Abraão, nós não temos pecado, Deus já nos perdoou. Disse, não é isso não. Dessas pedras Deus pode suscitar filhos. E se nós não somos escravos, assim, vocês são escravos sim do pecado. Jesus diz assim, só existe uma forma de você ser livre do pecado. Se vocês me conhecerem, conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Mais na frente diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se tem algo que luta contra a nossa vida, Paulo chama, e ele, de uma forma bem prática, se o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero é justamente isso que eu faço, como é que eu me livro disso?
E aí no capítulo 8 do livro de Romanos, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado da vida, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como é que eu vivo Deus? Como é que eu vivo esse Deus criador, esse Deus que ultrapassa a religião, esse Deus que dá a vida, esse Deus que pode ser achado? Como é que eu vivo Deus vivendo Cristo Jesus? Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Como é que eu me movo? Como é que eu ando no meu dia a dia? Como é que eu ajo no meu dia a dia? Em Jesus também. Em Jesus eu vivo a vida eterna, uma vida abundante, uma vida liberta do pecado, mas também no meu dia a dia. O que é que Jesus provoca na minha vida? Jesus produz na minha vida o fruto do Espírito. A Bíblia diz que em Jesus, Ele sopra sobre a minha vida. Em Jesus eu tenho o quê? O fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio. Em Jesus eu vivo, em Jesus eu me movo em amor, em fruto do Espírito, em perdão, em serviço, em justiça, mas também em Jesus eu existo. E aqui eu quero falar duas coisas sobre existir em Cristo: existir com um propósito e com uma causa. Existir com um propósito e com uma causa. Se tem algo que Jesus faz na nossa vida, Jesus faz muita coisa na nossa vida, mas é impressionante. Quando nós entramos em Cristo Jesus, a nossa vida começa a fazer sentido. Você começa a perceber porque você trabalha, você começa a perceber porque você faz uma faculdade, você começa a ver que tem razão, que tem propósito casar, você começa a perceber propósito no filho, você começa a perceber propósito, às vezes quando você é solteiro, você começa a ter propósito, você não precisa de ninguém para ser alguém. Você tem propósito. Em Cristo Jesus você encontra propósito, porque em Cristo Jesus nós vamos ver suficiência, nós somos completos em Cristo Jesus. E se tem algo que faz a diferença na minha vida e na sua vida, é encontrar propósito, é você viver com propósito, mas por uma causa. Gente, se tem algo que Deus coloca na nossa vida, nós estamos aqui nesse mundo com uma causa maior: amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas. Esse é o nosso propósito de vida. Isso é a causa que faz, que deve motivar você a acordar todo dia. Faz você viver todo dia, amar a Deus e servir pessoas. Gente, essa sociedade só tem jeito com Deus. Mas não estamos falando de qualquer sociedade, não. Nós estamos falando de você, eu e você. Nós só temos um caminho: é a gente conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus. E eu louvo a Deus. Eu louvo o nome do nosso Deus, do nosso Pai, porque Ele enviou Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai perceber esse Deus que nos criou, esse Deus que nos ama, esse Deus que um dia morreu naquela cruz por mim e por você. Nele há um convite para a gente viver, a gente se mover no dia a dia e a gente existir. Se mover, viver e existir. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso, amém? Você pode ficar de pé, deixa eu orar por você.